Olá, olá, estamos chegando com mais um Conexão Geral, esse programa de informação e opinião. E você acompanha a gente aqui na TV 7 Lagoas, pelo nosso site tv7lagoas.com.br, pelo nosso aplicativo Android. Só baixar lá, que aí você tem acesso à programação e pode fazer contato com a gente também. O aplicativo é TV 7 Lagoas. A gente está ao vivo pelo Facebook, no nosso canal TV 7 Lagoas, e também ao vivo no YouTube, além do canal 8 da Claro, na TV fechada. É uma grande satisfação ter você aqui com a gente. E hoje nós vamos falar de muito assunto interessante. Nós vamos fazer o boletim da Covid de 7 Lagoas, para sempre entender como é que está funcionando, o que está acontecendo em relação a essa pandemia aqui na cidade. Vamos também falar do presidente da República, né, sobre a crise que ele está com muito medo de que comece a ficar mais séria ainda do que já está. Né? Para muita gente já está muito sério. A gente vai falar também da tecnologia nas estradas, tá? E do Comitê Nacional da Pandemia, né, para buscar recursos e informações para essa pandemia. A gente vai fazer um break rapidinho e volta em 30 segundos. Não saia daí. Chegou a oportunidade que você queria. Se você tem alguma dívida com o município, agora ficou fácil pagar. Pagando a parcela única até 30 de abril, você tem 100% de desconto. Até 30 de junho, pague 90% em até 2 parcelas, 80% em até 3 parcelas, 70% em até 4 parcelas, 60% em até 5 parcelas, 50% em até 6 parcelas. Os descontos são sobre juros e multas e as parcelas devem ser iguais ou consecutivas. Condições válidas para todos os tributos municipais. Faça seu agendamento pelos telefones 2550-0837 ou 2106-0100. Prefeitura de 7 Lagoas. Estamos de volta com o nosso Conexão Geral. Quer participar com a gente? Anota nosso WhatsApp. É 987751523. Mande seu comentário, sua sugestão. Ou, se você preferir, pelo nosso e-mail, contato tvsl@gmail.com. Fique à vontade em participar com a gente. Vai ser uma grande satisfação receber a sua mensagem. E para a gente já começar esse programa de hoje, vamos logo para ver o clima, como vai estar o clima de hoje. O clima na região sudeste, aqui para vocês. As áreas de instabilidade vão perder força sobre a região sudeste nesta quinta e uma massa de ar seco volta a predominar sobre a região. O sol ainda aparece entre muitas nuvens, mas não chove no extremo sul paulista. Em grande parte das outras áreas de São Paulo, inclusive na capital, na região do Grande Rio, interior fluminense e capixaba e na maior parte de Minas Gerais, o dia será marcado por sol entre poucas nuvens e sem chuva. Por causa da circulação de ventos, volta a chover entre a tarde e a noite de forma isolada no norte e noroeste paulista e também sobre o Triângulo Mineiro. Entre a região dos Lagos Fluminense e a Grande Vitória, as pancadas serão passageiras. Em São Paulo, mínima de 15, máxima de 25 graus e no Rio, mínima de 17, máxima de 29 graus. É isso aí, né? Esse solzinho de inverno, e você sabe que é o ideal para a gente sintetizar a vitamina D no nosso organismo, né? E você sabe qual hora melhor que você tem que tomar o sol para sintetizar essa vitamina? Diferente de tudo que a gente já ouviu, é o meio-dia, com sol a pico mesmo, mas por pouco tempo, em torno de 15 minutos, alguma coisa assim. Sem protetor solar, sem nada, para você sintetizar a proteína D,
que ajuda muito, né, para aumentar a sua imunidade contra a Covid, contra tudo isso. Mas procure sempre o seu dermatologista para ter mais informações. E agora a gente vai para o boletim, né, da Covid de Sete Lagoas. Olá, confira no boletim desta quarta-feira, 14 de abril. Idosos de 75 anos recebem segunda dose da Coronavac amanhã. Campanha de vacinação solidária continua nos pontos de vacinação. E atualização do vacinômetro e da pandemia na cidade. Sete Lagoas chega nesta quarta-feira, 14 de abril, a 16.129 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 131 novos casos positivos, 73 mulheres e 58 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 2.038 pessoas e 3.965 já tiveram acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 29.918 desde o início da pandemia. 3 óbitos foram registrados ontem. Um homem de 79 anos na Unimed, uma mulher de 97 anos na UPA e um homem de 66 anos no Hospital Municipal. Assim, a cidade chega hoje a 353 óbitos em decorrência de complicações da Covid. Hoje são 109 pacientes da cidade hospitalizados com resultado positivo, 230 pessoas em isolamento domiciliar e 15.437 pacientes já curados. Dos 140 pacientes internados hoje, 61 estão em UTI e 79 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 50 de Sete Lagoas, 3 de Prudente de Moraes, 3 de Inhaúma, 2 de Pompéu, 1 de Santana de Pirapama, 1 de Cordisburgo e 1 de Capim Branco. Entre os internados, 112 testaram positivo para a Covid, 7 tiveram resultado negativo e 21 aguardam resultados de exames. No Hospital Municipal estão 46 internados, sendo 29 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças, são 25 internações, sendo 6 em UTI, das quais 5 em leitos do SUS. No Hospital da Unimed, são 31 pacientes internados, sendo 14 em UTI. E na UPA, estão hoje 38 internados, 12 deles em UTI. Somando-se todos os leitos UTI Covid na cidade, tanto públicos quanto particulares, a taxa de ocupação teve mais uma pequena queda e chega hoje a 111%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice ainda se mantém em 102%. A campanha Vacinação Solidária segue em Sete Lagoas. De forma voluntária, quem se vacina pode doar alimentos que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social neste momento de pandemia. Apoiam a campanha a CDL Sete Lagoas e o Cicobi Cred7. Participe! Amanhã, os idosos de 75 anos de idade que tomaram a primeira dose da Coronavac há mais de 15 dias receberão a segunda dose do imunizante nos estacionamentos do Unifem, do Shopping Sete Lagoas e da Faculdade Ciências da Vida, de 9 da manhã às 5 da tarde. A recomendação é que prefiram se vacinar de tarde, evitando assim filas e aglomerações comuns na parte da manhã. Os documentos necessários são um comprovante da primeira dose e cartão do SUS ou CPF. Até esta quarta-feira, dia 13, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 27.963 pessoas, sendo 6.230 profissionais de saúde, 21.638 idosos e 55 profissionais de segurança pública. A segunda dose já foi aplicada em 9.304 pessoas, sendo 5.016 idosos e 4.288 profissionais de saúde. Quem perdeu a data para se vacinar de acordo com a sua idade, pode procurar um dos pontos de vacinação com documento com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço em nome do idoso. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Até amanhã. É isso aí, né? Infelizmente, ainda muitos leitos da UTI, quase sem vagas, né? Sem muita lotação na UTI. Mas a campanha continua, o pessoal está se imunizando. Muita gente, graças a Deus, saindo das UTIs, sendo recuperado, voltando para casa. E a gente vê o tanto que é importante o trabalho fisioterapêutico do UTI, né? Que é o que ajuda a pessoa a se recuperar também, além do trabalho médico, claro, óbvio. Né? E o trabalho do fisioterapeuta na UTI também
é imprescindível para isso. Né? Exercícios de respiração, de tudo isso. Vai dar tudo certo, gente. Basta a gente se cuidar, basta a gente manter ainda mais um pouquinho esse afastamento social, né? Vamos viver a vida, mas não precisa viver daquela forma que a gente costumava, quando não tinha o vírus. Né? Vamos tocar a vida dessa forma. E agora a gente vai trazer, o governo federal fez um comitê gestor da pandemia, né? de emergência. E conta com o presidente do Senado, né? Com o ministro da Saúde. Então o presidente Bolsonaro fez isso, para ajudar a soluções, né? Porque essa crise da pandemia é muito crise política também. Né? Então teve a abertura da segunda reunião do Comitê Nacional de Enfrentamento, pelo presidente do Senado, Marcelo Queiroga. Vamos ver? Então, na reunião de hoje, nós evoluímos... Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Vamos ver lá. A pauta que foi discutida na reunião anterior, muitos dos pontos que foram trazidos pelo senador Rodrigo Pacheco, seja acerca de iniciativas legislativas, projeto de lei que amplia a participação da iniciativa privada em relação às vacinas, um projeto de lei que também permite a utilização de leitos privados para pacientes que são portadores da Covid-19 e que, de maneira suplementar, contribuirá no enfrentamento a essa questão grave sanitária que se instalou no momento. Nós também discutimos acerca do Programa Nacional de Imunização da Covid-19, que vem atingindo metas cada vez maiores, conforme nos comprometemos anteriormente com a meta para o mês de abril de 1 milhão de doses. E aqui eu trago para os senhores uma boa notícia, que é justamente a antecipação de doses da vacina Pfizer, fruto de uma ação direta do presidente da República, Jair Bolsonaro, com o executivo principal da Pfizer, que resulta em 15,5 milhões de doses da Pfizer, já no mês de abril, maio e junho. Ou seja, nós conseguimos antecipar, no calendário anteriormente previsto, das 100 milhões de doses, 2 milhões de doses da vacina da Pfizer, que vai fortalecer o nosso calendário de vacinação. Discutimos também estratégias para ampliar a oferta de insumos estratégicos, que são muito importantes para o nosso sistema de saúde, acerca dos kits de intubação, chamado kit de intubação, medicamentos sedativos, medicamentos bloqueadores neuromusculares, que o governo tem acompanhado a distribuição desses fármacos em suporte às secretarias estaduais e secretarias municipais. O governo federal, através de iniciativa conjunta com a Organização Pan-Americana de Saúde, vai fazer uma compra direta, e já fez essa compra direta, e estimamos que nos próximos 10 dias nós tenhamos o nosso estoque regulador fortalecido para acabar com essa luta do dia a dia de dar suporte às secretarias municipais e estaduais de saúde. Além disso, o governo vai fazer um pregão internacional para adquirir esses fármacos, de tal sorte a fortalecer mais ainda essas iniciativas. A questão do oxigênio tem sido também uma preocupação diária, tem sido trazido esses reclames pelo nosso Congresso Nacional, na pessoa do senador Rodrigo Pacheco e do deputado Arthur Lira, aqui representado pelo deputado Luizinho. Nós estamos trazendo 18 caminhões importados do Canadá, e o objetivo é completar 50 caminhões que possam nos auxiliar na distribuição desse oxigênio. Em colaboração, a iniciativa privada tem doado outras formas de oferecer oxigênio, como os concentradores de oxigênio, também tem nos ajudado em relação a cilindros, que são muito úteis, não é só para as regiões remotas do Brasil, mas muitos hospitais nos estados principais da federação, eles precisam dos cilindros de oxigênio.
Tá aí as informações do ministro Marcelo Queiroga, e diferente do que se espalha aí, fake news, enfim, é o governo federal tomando, sim, providências para que os municípios tenham condições de combater essa pandemia, né? E participando disso, esse comitê gestor foi muito importante, porque uniu forças para realmente resolver o problema. E agora sim, a gente chama a participação nessa reunião aí, na segunda reunião, do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Agora sim, vamos lá. Esta segunda reunião do Comitê de Enfrentamento à Pandemia, coordenado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e tendo como coordenador técnico o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e do qual a presença do Senado e a presença da Câmara participam com o objetivo de coordenar ideias, iniciativas e ações comuns ao enfrentamento da pandemia. É fundamental que, a despeito de divergências de posições, de divergências ideológicas até, nós tenhamos que fazer esta coordenação, esse alinhamento de ações, sob pena de nos desarticularmos no momento mais crítico da história do Brasil, em que se exige a união da política e a união dos poderes em torno desse problema gravíssimo que nos atinge. Portanto, esse comitê veio em um momento agudo da crise, especialmente da segunda onda do coronavírus, com esse objetivo de alinhamento de ideias. E faço aqui um reconhecimento acerca da coordenação técnica desse comitê pelo ministro da Saúde, que tem assimilado, aceitado e levado adiante ideias da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, que também participam enquanto observadores do comitê, das muitas linhas de atuação do enfrentamento à pandemia. E render realmente esse reconhecimento ao doutor Marcelo Queiroga pelo seu espírito de aceitação democrático, de assimilar essas ideias e levá-las adiante. Discutimos na data de hoje, de maneira muito objetiva, o projeto de lei da Câmara dos Deputados, já naquela casa aprovado e que hoje tramita no Senado Federal, referente à aquisição de vacinas pela iniciativa privada. Lembrando que a iniciativa privada já tem autorização de aquisição de vacinas de acordo com a Lei 14.125, com a obrigatoriedade de fornecimento integral dessa produção, dessa aquisição, ao Sistema Único de Saúde em obediência ao Plano Nacional de Imunização. Este projeto está sendo discutido no âmbito do Colégio de Líderes do Senado. Reconheço muita resistência dos senadores em relação ao andamento do projeto, mas estamos trabalhando no diálogo no Colégio de Líderes para avaliar a oportunidade de pauta desse projeto no Senado Federal. Um outro projeto tratado na reunião hoje é o PL 1010, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e que aguarda a apreciação de sanção ou de veto do presidente da República. Tanto eu quanto o deputado Luizinho, que representa a Câmara dos Deputados e é o autor desse projeto, defendemos na data de hoje ao presidente da República a sua sanção, que é justamente a possibilidade de aquisição de leitos ou do credenciamento de leitos de UTI com a participação da iniciativa privada. É isso que a gente espera dos poderes, né? Essa união, essa parceria, executivo e legislativo, né? E o Poder Judiciário só resguardando a Constituição, não fazendo política, que é importante, né? E nessa linha, o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados, como ele não pôde vir, ele mandou o deputado federal Luiz Antônio Teixeira Júnior para representar nessa reunião que é tão importante para esse momento dessa pandemia, para a gente achar a solução imediata para isso. Olha lá. As atividades em torno da necessidade de kit de intubação, hoje eu acho que é o maior problema do Brasil,
a necessidade que todos os profissionais de saúde e hospitais têm em ter a garantia do kit de intubação para manter os leitos abertos, muitos deles com o medo de que não vai ter kit de intubação, alguns estão sob risco de manter o seu leito de terapia intensiva aberto, e esse é um dos principais gargalos do país, e o ministro da Saúde está muito ativo nesse assunto, com não só com a importação via OPAs, mas com outros modelos, para que a gente possa garantir a medicação necessária para os profissionais de saúde utilizarem nos pacientes que estão nos leitos de CTI. Concluindo, sem sombra de dúvida, a qualificação profissional, ministro, é um ponto que o país precisa valorizar. A valorização da residência médica e multiprofissional. Hoje nós vimos, todos nós aprendemos qual é a necessidade de um fisioterapeuta no CTI, presidente Rodrigo. Ao fazer a mudança de decúbito, os pacientes de Covid precisam ficar com mudança de decúbito para poder efetivamente melhorar a sua condição respiratória, a importância de ter um fisioterapeuta especializado em CTI, a importância de ter um médico especializado em CTI. Por isso, ministro, parabéns pela iniciativa da abertura de novas vagas de residência de forma imediata, para a gente tentar suprir essa necessidade. Nós precisamos de profissionais de qualidade. E para encerrar, nós abordamos um assunto junto ao presidente da República e ao comitê, que são os órfãos da Covid. O Brasil, infelizmente, pelo número de óbitos que nós temos aí cerca de 50 mil jovens, crianças e adolescentes órfãos de pessoas que faleceram vítimas da Covid. Desde os seus pais aos seus avós, que na grande maioria são arrimos de família. São avós que sustentam essas crianças e que dão ali o amparo familiar. Nós precisamos criar um programa efetivo de acolhimento a essas crianças e esses adolescentes. Não bastasse, presidente Rodrigo Pacheco, a perda do seu ente querido, da sua referência, de quem não só do aspecto econômico, mas também balizador da sua vida, perder um pai e uma mãe, perder também seus avós, que muitos deles são os balizadores dessas crianças. Nós precisamos de um planejamento, porque em 20 anos nós ainda sofreremos sequelas da Covid, seja elas psicológicas, seja elas econômicas. Então é fundamental olhar para essas crianças e adolescentes. Isso foi uma coisa que nós trouxemos aqui, porque discutimos ontem no âmbito da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19. Isso aí, né? Tem que deixar de lado um pouco a disputa política e colocar em pauta a disputa pela vida, que toda vida é importante, né? Em qualquer momento, toda vida é importante. E agora a gente vai trazer o presidente, né, naquela saidinha do palácio que ele faz lá, que ele dá aquela entrevista, e ele falando da preocupação dele, que já vem falando recorrentemente isso, sobre a crise econômica do país. Porque existe a crise econômica, crise política e crise da Covid, né, da pandemia. Vamos ver o que o presidente está falando para a gente, da preocupação dele dessa crise econômica do país. Presta atenção, pessoal, só curiosidade. Desde o começo a imprensa bate em mim, né? E aos poucos, a verdade vem aparecendo. Olha, Correio Brasiliense agora aqui, ó. Correio Brasiliense, sabe aí? O Brasil tem 125 milhões de pessoas, mais da metade, que não sabem se vão se alimentar bem. Aí embaixo vem. Famílias com renda mais baixa sofrem com alta dos alimentos. Ok? Correio Brasiliense. O que eu falei em março do ano passado? Aquela política. Fica em casa, a economia a gente vê depois. Estão vendo. Quer saber se a imprensa agora vai culpar os verdadeiros responsáveis? Ou vai continuar apoiando a política do lockdown? Verdade. Eu dei um exemplo anteontem. Eu conversei com o coronel Melo Araújo da CEAGESP. Ele falou para mim que os produtores de tomate, né, estavam deixando de produzir e jogando fora, porque não tem mais restaurante aberto, não tem mais quitanda aberto. E, em consequência, quando voltar a abrir, vou ter que plantar de novo, demora um pouquinho. Tem gente que acha que faz assim, o tomate aparece na prateleira. Tem que plantar de novo, vai ter escassez. O que é comum quando tem escassez? O preço sobe, a inflação. Vão culpar quem? Olha, o Brasil está no limite. O pessoal fala que eu devo tomar providência. Eu estou aguardando o povo dar uma sinalização. Porque a fome, a miséria,
o desemprego, tá aí, pô, só não vê quem não quer, ou quem não tá na rua, né? Eu sempre estive na rua, sempre estive na rua. As últimas saídas minhas foi em várias comunidades aqui em Brasília, aqui, Chaparral, Itapuã, São Sebastião, né? As pessoas que me autorizavam entravam na casa, pedi para abrir a geladeira da pessoa lá, né? Já estive em Celândia, Taguatinga também. Esse pessoal, amigos do Supremo Tribunal Federal, daqui a pouco vamos ter uma crise enorme aqui. Eu vi que o ministro baixou lá um processo para me julgar por genocídio. Olha, quem fechou tudo, quem está com a política na mão não sou eu. Agora, eu não quero aqui brigar com ninguém, mas estamos na iminência de ter um problema sério no Brasil. O que vai nascer disso tudo? Onde vamos chegar? Parece que é um barril de pólvora que está aí. E tem gente de paletó e gravata que não quer enxergar isso aí. Acha que a vida é o serviço dele, né, em casa, ou home office. Tempo tinha paletózinho e gravata, com o dinheiro na conta no final do mês, sem problema nenhum. E o povo que se exploda. Eu não estou ameaçando ninguém, mas estou achando que brevemente teremos um problema sério no Brasil. Dá tempo de mudar ainda. Tá? É só parar de usar menos a caneta e um pouco mais o coração, ok? Estamos com o senhor, presidente. Assinamos embaixo. É o melhor do mundo? Mudou, cara? Antigamente eu era bravo, hein? Não. Conta a tua história aqui. Tu era de esquerda, conta aí. Eu já fui de esquerda. Radical, eu te conheço. Tu era radical. Conta aqui, pô. Foi convertido. Eu sei que você mudou depois. Mudou não, entendeu o que era, né? Sim. Lamentável aqui. Hoje botei um vídeo de uma senhora no sul da Bahia. Deixa bem claro aqui, no sul da Bahia. Estava lá num assentamento. Nós estamos ali ultimando a titularização da terra. Daí, há poucos meses, teve um conflito. O pessoal do MST começou a destruir casas, bater, dar pancada. E nós mandamos a Força Nacional para lá. O que o ministro Fachin do Supremo Tribunal Federal fez? Atendendo uma solicitação do governador Rui Costa do PT. Mandou a força se retirar de lá. O MST voltou para lá agora agredindo as pessoas. Esse Fachin, esse ministro, foi o mesmo que disse que a Polícia Militar do Rio de Janeiro, disse não, escreveu, não poderia fazer operações em comunidades. E depois proibiu também que helicópteros da polícia sobrevoassem a região. Eu não vou complementar aqui não. Então o que está acontecendo? Teremos um problema sério no Brasil. É importante ter responsabilidade, né, gente? Principalmente essa área política, essa área, o STF, né? É importante ter responsabilidade. A gente entende que sem leito no TI, a gente sabe o problema que a gente tem na saúde, né? A gente não quer que ninguém morra. Só que, sem trabalhar, sem condições de levar alimento para sua família, a família passando fome, é só vocês começarem a ir na periferia e constatar isso aí. É importante a gente trabalhar esse lado humano da gente, inclusive de ajudar isso, de participar de alguma campanha de doação de alimento, alguma coisa assim. Porque tem muita gente necessitando. E tem muita gente já morrendo de fome. Sem falar do suicídio, de depressão, de tudo isso. E o presidente falou também, nessa entrevista lá rapidinha dele, sobre o vazamento do áudio do Cajuru, né, que é esse ego político, né, a classe política tão conturbada, né, nesses anseios políticos, vamos falar assim. Vamos ver o que ele falou lá. Agora, CPI contra Covid, alguma notícia de desvio da minha parte? Uma que seja, desvio R$1. Nunca. Zero. 16 bilhões. O autor da proposta da CPI, Randolfo Rodrigues. Esse motivo é o que incomoda o senhor presidente. Apurar as omissões do presidente, fazer palanques. Tá? Eu não vou interferir, nem posso, né? Nem iria no Senado Federal. Mas o tal do Cajuru aí,
Vocês entenderam a história, né? Vocês entenderam a história. Ele e mais um deputado, senador do seu partido, peticionou o Supremo Tribunal Federal para que o Supremo então determinasse que o Senado instaurasse CPI. E o Barroso fez isso. Quando eu vi, eu fiquei chateado. Por que eu fiquei chateado? Por que investigar omissões minhas, não quem pegou dinheiro na ponta da linha? É muito simples. Afinal de contas, para deixar bem claro, a história lembra do achatar a curva? Era o quê? Era política de isolamento, né? Até que os hospitais se preparassem para receber os pacientes, que segundo o Mandetta seriam aos milhares, para que não ficassem na porta dos hospitais e deixassem ser atendido, né? Sem um leito de UTI, sem um respirador. Estamos um ano achatando a curva, hein? Mas quanto tempo vão achatar essa curva? Bem, mandamos recursos, foram aproximadamente 700 bilhões de reais, aí contado o auxílio emergencial. Em torno de 300 bilhões de reais, porque quem tem salário todo mês, né? Leva a vida. Agora, na Tima, naquele momento, levantamos 38 milhões de pessoas que vendiam churrasquinho de gato, vendiam biscoito na praia, vendiam picolé na arquibancada do futebol, água no sinal de trânsito. E essas pessoas, quase a grande maioria, né, trabalha de manhã para comer de noite. Esse pessoal ficou sem nada. Daí nós implementamos o maior projeto social do mundo, né? Foram 6 ou 7 de 600 reais e mais 4 ou 3 de 300. Deu 10 prestações. Deu. Então conseguimos atender este pessoal aí. Agora, mandamos recursos. Fizeram hospitais de campanhas aí maravilhosos. Inclusive do Rio de Janeiro, acredite, Galchão, um dos hospitais do Rio de Janeiro, para jardinagem, foram 25 milhões de reais. Para jardinagem. Você morrendo, o povo aí numa situação complicada, né? O cara gastou 25 milhões com jardinagem. Foi caçado lá o governador. Tem outro afastado, outro está sendo processado. Não são todos, né? Foi a minoria, mas fizeram a festa. Nós temos atualmente, não tenho o número exato aqui, mais de 100 operações da PF em cima desse pessoal. Mais de 100 mandatos de busca e apreensão. Mais de 100 prisões preventivas. Os caras querem me investigar, pô. Daí eu até falei naquele momento, né? Por que o Barroso não determina que se investigue também colegas teus no Supremo Tribunal Federal, já que tem processo lá de impeachment em cima dele? Por que só para cima de mim? Que Supremo é esse? Eu não quero falar o Supremo. Que ministro é esse? Daí me liga o Cajuru. Ele me ligou. Ele conversou comigo. Conversei com ele. Daí no dia seguinte ele me ligou novamente e falou, acertei aqui uns trechos ofensivos. Eu fiquei quieto. O cara me gravou. Vou falar o que com ele? Fiquei quieto. Fiquei no telefone. Daí ele divulgou. Daí eu falei, divulga tudo, pô. Não tem problema. É igual aquela sessão secreta nossa, lembra? 29 palavrões, vocês não viram não, né? 29 palavrões. Daí cria esse clima de animosidade. É uma interferência, sim, desse ministro junto ao Senado para me atingir. Agora, repito, a temperatura está subindo, a população está cada vez situação mais complicada. Eu gostaria que o pessoal que usa paletó e gravata, né, que decide, visite aí na periferia, converse com a população, converse com a sua empregada doméstica em casa. E essa não está proibida não está impedida de trabalhar. Tem que trabalhar. A gente vê uma autoridade aí falando home office aqui, mas tá no fundo tem uma empregada lá ralando para lá. Ou tá ligando para pegar uma pizza quentinha em casa. Porque continua política lockdown pelo Brasil todo, alguns governadores. Tem governador aqui que está lá no decreto lá que ele pode até confiscar bens imóveis, né? Tem um estado aí que está proibido um carro ir do município para outro. Continua fechando o comércio. Olha São Paulo como é que está. Não justifica o que está sendo feito e continua fazendo.
É isso aí, a classe política tem que ter mais seriedade, mais compromisso com o povo, e menos politicagem. Mais nós e menos eu, não é isso? A gente vai para o intervalo comercial, é rapidinho, não sai daí, a gente volta já já. O novo coronavírus não vê raça, também não vê nacionalidade e nem idade. As pessoas afetadas nesta pandemia merecem todo o nosso apoio, compaixão e respeito. Evite referir-se às pessoas com a Covid-19 como vítimas ou doentes. Refira-se a elas como pessoas com sintomas, pessoas em tratamento ou pessoas diagnosticadas com Covid-19. Mudar a forma de falar e agir é o primeiro passo para combater a discriminação e o estigma. Que absurdo! Só agora esse homem resolveu tirar a água dos pneus. Tem gente que ainda faz de conta que a água parada só se acumula na casa ao lado. Daqui a pouco esses pratinhos viram ninho de mosquito. Cada um tem que fazer a sua parte. Dengue. Quando você culpa o vizinho, o mosquito ganha terreno. Mais atenção para a prevenção. É o governo do estado cuidando da saúde dos mineiros. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Voltamos aqui com o nosso Conexão Geral. E agora a gente vai direto para a nova lei. A lei de acesso à informação, a lei de transparência, onde você consegue mais informação. Você, cidadão, busca informação em qualquer lugar. Olha lá. A Lei de Acesso à Informação foi criada em 2012 e garante a qualquer cidadão solicitar detalhes das ações de gestão e governança dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Os pedidos de informação direcionados ao Poder Executivo Federal, desde que a lei entrou em vigor, atingiram a marca de 1 milhão. A maioria das solicitações foram feitas por pessoas físicas. O Ministério da Economia foi o que mais respondeu aos pedidos de acesso à informação, superou 106 mil. Em seguida, está o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, o Ministério da Cidadania e a Caixa Econômica Federal, que também lideram a lista de órgãos com mais questionamentos. E quase 100% das demandas foram respondidas ou estão dentro do prazo de análise. Quanto mais a gente dialoga, quanto mais as pessoas entendem o Estado, mais elas têm espaço para contribuir, para cobrar. As solicitações podem ser feitas pela plataforma falabr.cgu.gov.br, desenvolvida pela Controladoria Geral da União. Não é preciso apresentar um motivo, mas o site pede um número de documento válido, como RG ou CPF. Para conseguir a resposta, o prazo é de 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 10. No ano passado, a média para conseguir uma resposta foi de 12 dias. A historiadora Andréa Saraiva oferece oficinas para movimentos sociais sobre a Lei de Acesso à Informação. A gente tem essa premissa de que a informação é a mãe de todos os direitos, é o que promove o acesso aos outros direitos. E os cuidados com nossas estradas continuam, né? Além do governo estar fazendo a reforma de várias estradas pelo Brasil inteiro, temos agora um programa Nova BR. Esse programa é um programa de tecnologia que visa segurança, logística, utilizando toda a tecnologia, o 5G que a gente falou no programa passado. Tudo isso para te dar mais comodidade e mais segurança. Vamos lá ver. Uma imagem triste e comum nas estradas do país. Só no ano passado, segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, foram registrados 63 mil acidentes nas rodovias federais. Mais de 50 mil vítimas entre mortos e feridos. Dor para quem perde um ente querido. Prejuízo aos cofres públicos. Segundo o IPEA, cerca de 130 bilhões de reais foram gastos com acidentes no último ano. Na busca pela reversão deste quadro,
Com a modernização do transporte rodoviário, o governo federal criou o Inova BR. Iremos investir forte no monitoramento das nossas rodovias federais, garantindo assim a sua segurança e a segurança das mercadorias transportadas. Cerca de 10 bilhões de reais devem ser investidos pelo setor privado nas rodovias concedidas e nas outras estradas federais, os recursos virão do orçamento da União. Nós temos a implantação de terceira faixa e a pesagem em movimento, aumentando assim ainda mais a nossa eficiência logística. Você irá continuar conectado à internet enquanto viaja, via internet 4G, 5G ou Wi-Fi. Se tivermos rodovias mais seguras, mais fluidas e com maior conectividade, também estaremos aí com uma abertura maior efetiva para viabilizar a conectividade também dos demais modais. É isso aí. E o Butantan já entregou 1 milhão de doses agora. Então a gente sabe que para atingir o Brasil inteiro, a necessidade é muito grande. São milhões de doses, muitos milhões. Mas o Butantan está fazendo a parte também. E é isso aí, a gente está no caminho de acabar com essa pandemia. Nós dependemos da chegada desse IFA de 3 mil. Ele chega até o dia 20. Né? Nós estamos com a expectativa de que ele chegue antes e vamos iniciar a produção rapidamente. 20 dias de produção é o máximo. Né? Também estamos trabalhando na possibilidade de encurtar o prazo de liberação. O segundo lote de 3 mil ainda não tem autorização. Estamos aguardando essa autorização, o material está pronto, mas nós não temos ainda autorização para fazer a importação desse material. E com as crianças em casa, o desafio da educação em casa, onde os pais não têm que estudar junto com os filhos, né? Está sendo triste, né? Vamos ver aí quais são os desafios da educação em casa aí. Os pais de Bia e João fizeram de um cômodo da casa uma sala de aula. Todo o conteúdo é online, tutorado pelas escolas municipais de BH. O menino de 6 anos está aprendendo a juntar as letras com acompanhamento da mãe, que se desdobra para manter uma rotina de estudos. A segurança do lar nessa pandemia traz tranquilidade para a família, mas o ambiente escolar está fazendo falta. Uma outra figura, ter toda a equipe da escola, ter outros professores, ter coordenador, ter tudo reforçando aquilo, é muito positivo, né? Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro aponta que 78% dos professores acreditam que as crianças já apresentam impactos negativos no desenvolvimento da expressão oral e corporal. Falta a interação tão vital para esse momento da educação. O que a gente espera é que isso traga, sim, um prejuízo quando a gente pensa essa dimensão da socialização e da interação e do aprendizado que as crianças têm no contato com outras crianças, mas também, claro, com os seus professores. Para essa professora de Uberlândia, a comunidade escolar ainda tenta achar as melhores estratégias para garantir a alfabetização. Enquanto as salas de aula estão vazias, os alunos têm que se virar para aprender o abecedário e alguns nem têm um computador ou celular. Fora isso, os professores têm que ensinar os pais a ensinar. Tem algumas mães que não sabem ler. Então, o que ela pode fazer para minimizar? Ela entra em contato conosco, que somos professores, e nós estamos dando esse suporte para elas. Muitas vezes não tem pacote de dados. Não foi uma nem duas vezes que nós, professores, nos juntamos e demos pacote de dados para os alunos. Elas, às vezes, nos procuram também no início da pandemia e agora, nessa segunda onda, muitas vezes sem ter como tirar o sustento para as crianças. Professores e alunos estão afastados do convívio presencial desde março do ano passado. E com o agravamento da pandemia, não há nem previsão desse reencontro acontecer. Aqui em Belo Horizonte, o retorno será em fases, começando com as crianças de 0 a 5 anos. Enquanto isso não se torna realidade, cabe a todos aproveitar o momento e tentar se adaptar. É como se a gente estivesse descortinando um mundo novo. Eu acredito que sim, que agora essas ferramentas vão entrar na sala de aula. Nós vamos poder utilizar a tecnologia
E a aula presencial, e que eu acho que vai ser muito interessante quando voltarmos para a sala de aula, esse ensino híbrido, em que a gente vai colocar realmente essa ferramenta digital dentro da sala de aula. O pesquisador acredita que o retorno deverá ser muito bem planejado para que os professores e alunos recuperem o pique. É um acolhimento mesmo para entender um pouco como é que está o bem-estar, a saúde mental dessas crianças, mas também um diagnóstico sobre o desenvolvimento, sobre o aprendizado delas, e ele é importante para que os professores possam planejar as suas ações pedagógicas. Júlia se esforça para acompanhar as tarefas. O contato dela com a escola é feito exclusivamente pelo celular. A mãe não tem muito tempo para dar suporte, mas para a família, o importante é não desanimar. Está tendo muito pouco tempo para aprender as atividades, para aprender a alfabetizar melhor, entendeu? E eu espero que o futuro dela seja bom, seja maravilhoso. Se depender de mim, vai ser maravilhoso, que eu vou fazer o que eu puder para estar ajudando ela nas tarefas, nas atividades, no que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando minha filha. É isso que ele falou aí, né? Desafio é sempre importante e pelas nossas crianças, pela educação, é fantástico. E tem também o programa Brasil na Escola. É um programa de financiamento para aprendizado para as escolas municipais que também estão ajudando muito nesse período de home office, de lockdown, de fica em casa, né? Olha lá. O prazo de adesão ao programa Brasil na Escola começou em 12 de abril e vai até 28 de maio. O objetivo é incentivar a aprendizagem e a permanência de estudantes matriculados nos anos finais do ensino fundamental. E essa é uma etapa que careceu muito nos últimos anos de uma atenção especial das políticas públicas. O programa foi estruturado em 3 eixos: apoio técnico e financeiro às escolas, valorização de boas práticas e inovação. Segundo o Ministério da Educação, o Brasil na Escola vai atender prioritariamente escolas com os menores índices de desenvolvimento da educação básica e que possuem alunos de famílias beneficiárias do Bolsa Família. O Ministério da Educação deve investir R$200 milhões a cada 2 anos, beneficiando 1 milhão de estudantes em 5.000 escolas públicas de todo o país. Para fazer a adesão, secretários estaduais e municipais devem acessar a página do MEC na internet. Nesse momento de pandemia, o desafio para o engajamento dos estudantes, o apoio aos professores, torna-se ainda mais importante. A adesão no programa significará mais recursos na escola, tanto do ponto de vista financeiro, como apoio técnico-pedagógico. Isso aí, né? Esforço conjunto para a educação, para nossas crianças, né? Nossos jovens, que são o futuro do nosso país. E agora eu tenho um convite especial para você. Vamos lá ver. Olá, passando por aqui para convidar vocês para o programa de hoje à noite, Papo Coach, aqui na TV 7 Lagoas, às 20 horas. A gente vai falar de feedback assertivo. Você tem feito um feedback? Você tem recebido feedback? Está funcionando bem para você? Se não está, se precisa mais informação, vem com a gente. Hoje, às 20 horas, aqui na TV 7 Lagoas, não perca, Papo Coach sobre feedback assertivo. Espero vocês, hein? Gente, não percam, porque o programa está imperdível mesmo, tá? A gente falando de feedback. E se você quer conhecer mais o nosso trabalho também na internet, nosso canal no YouTube é @hajacerto. Então vai lá, acesse, tem muito vídeo interessante lá, tem os programas do Papo Coach também. Fiquem à vontade, curtem, comentem, e vocês são sempre bem-vindos lá. E essa pandemia ainda trouxe um desafio para as igrejas, né? Para a espiritualidade, para a religião. Nós vamos trazer aqui o padre Christian Sankar, né, que é da Igreja Católica, mas é um problema de todas as religiões. Olha lá. Ônibus lotado. Metrô, onde tem, arroiado. Boteco nem se fala, nunca vi tanta gente comendo e bebendo. Supermercado, não tem como você passar no corredor. Lotérica e banco, dá uma festa. Aí eles querem diminuir o povo aonde? Na igreja. Eles estão implicando com quem? Com quem está rezando.
sendo que nos templos, pelo menos católicos, nós estamos seguindo todas as normas, o que eu não tenho visto em lugares que eu tenho ido. Já fui em tantos lugares, não vi álcool gel, o meu estava no bolso, mas não tinha. Pessoas me atendendo sem máscara, gente tossindo, espirrando, ninguém diz nada. Mas então o problema é na igreja. Eu não sabia que o coronavírus era católico. Eu não sabia que o coronavírus só frequentava missa. É isso aí, né? Nesse momento que o povo está precisando de tanta espiritualidade para conviver com essas perdas dos entes queridos, né? É muito importante ter esse acesso a isso. Então isso tem que ser revisto, isso tem que ser respeitado, tem que respeitar a vontade do povo também. É claro que a gente precisa ter todo o cuidado com a saúde, todo o cuidado com essa pandemia. Então vamos usar o álcool em gel, vamos usar máscara, vamos ter afastamento social, mas não precisa da gente ficar trancado dentro de casa. Eu acho que o respeito ao ser humano nesse momento é muito importante também. E principalmente nesse lado da espiritualidade. Que ela, como já diz, né? Ela remove montanhas. A fé remove montanhas. Então a fé pode curar também. A gente conta com a parte da saúde, a parte médica, que está fazendo um papel fantástico, né, na sociedade. Mas a gente precisa fazer a nossa parte também. A gente precisa manter a nossa crença no Criador. E isso também é muito importante. E isso é imprescindível. Não que você precise ir num templo para fazer isso, numa igreja. Você faz em qualquer lugar, porque a crença é sua. Mas não pode ser tolir isso das pessoas de ter acesso às igrejas. E a gente vai ficando por aqui nesse Conexão Geral, um programa de informação e opinião. E se você quiser participar, deixe seu contato com a gente nas mídias e é sempre bem-vindo o seu comentário aqui. Um grande abraço e até o próximo.